Autoridade. Hoje nós vamos pensar sobre essa instituição, essa posição, essa função tão importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e tão distorcida na nossa sociedade, não é? A passagem que nos inspira a pensar a respeito disso é Mateus 21, versículo 23. Nela, o evangelista nos fala assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, Jesus, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Questionavam os homens com a autoridade dos homens. É muito interessante a gente pensar isso e nós vamos refletir sobre a autoridade a partir do julgamento. Julgamento, justiça, compõem um tema que precisa ser melhor aprofundado por todo estudante das Escrituras, da mensagem divina, dos textos sagrados. Porque, afinal de contas, parece uma contradição. Por um lado, há o mandamento mosaico do não julgarás. Por outro lado, há a visão clara de que a ação de Deus no mundo, no universo, na criação, se dá por duas ferramentas, dois princípios fundamentais: o princípio da misericórdia e o princípio da justiça. Então, será a justiça boa ou ruim? Recomendável ou contraindicada? O que falar a respeito disso? Na verdade, essa é uma dos estudos em que o estudo da palavra nos favorece. Justiça, o substantivo justiça, ele tem duas linhas de significado que dão margem a dois verbos. O justiçar é o primeiro deles. Justiçar tem a ver com punir, tem a ver com vingar. É essa justiça humana que vigia, investiga, acusa, julga e pune. Essa justiça que não tem nos levado a lugar nenhum. Essa justiça que faz das relações humanas emaranhados, em que um acusa o outro, um pune o outro, e as relações não melhoram, os seres não melhoram, as instituições não melhoram. As próprias instituições de justiça recuperam quem? Regeneram quem nas suas penitenciárias, nos seus castigos, nas suas punições? Então, o justiçamento, que é o sentido claro da justiça dos homens, tem sido venenoso, tem sido deturpador, tem sido prejudicial para a evolução dos homens. Mas se é tão ruim assim, por que nós continuamos nele? Não é verdade? O que ocorre é que nós vivemos o ser humano numa obsessão, uma auto-obsessão pelo egoísmo. Nós queremos nos exaltar, nós queremos estar acima de todos. E nesse sentido, a estratégia mais fácil e mais infeliz é diminuindo o outro, julgando, acusando e condenando o outro. Então, nesse momento,
o julgamento humano, mesmo que venenoso para os outros e para nós, ele permanece. Lembramos da frase de William Shakespeare, que diz que o veneno, a vingança é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Na verdade, todos temos ficado envenenados. Mas há uma outra linha de significado da palavra justiça. E essa linha nos fala da justiça, do ajustamento, como uma harmonização. A justificação, o ajustamento, ela é usada sempre no sentido da harmonização. E é esse sentido que é o sentido que a gente entende que mais se aproxima da justiça de Deus. Deus não age para punir, mas age para recuperar, para reajustar, para harmonizar. Esse pensamento é um pensamento, essa distinção que a gente precisa fazer na justiça dos homens, na justiça divina, nos dá uma bifurcação, nos dá alternativas. Então, fica a pergunta: para qual justiça você tem trabalhado? Para que justiça você quer trabalhar? A qual delas você quer afiliar, atrelar a sua vida? Se nós continuarmos no justiçamento, nesse círculo de vinganças mútuas que faz espíritos se amarrarem em vinganças por séculos e milênios, Deus, que nos ama em liberdade, vai lamentando e chamando para outra justiça permitir. Mas no momento em que nós percebemos essa distinção, emerge para todos nós um convite para essa outra justiça, que busca se harmonizar com a lei de amor, que procura limitar esse ego, limitar o ego com a autoridade. A autoridade vem como outro. E para quem é dominado pelo egoísmo, nada mais importante do que ser limitado no seu egoísmo pelo outro. O direito de cada um termina onde começa o direito do outro. O limite, a fronteira do eu é o outro. Por isso a autoridade é extremamente importante para a ordem, para o progresso, para a construção de um amor integral, sem fronteiras. Para vivermos um amor sem fronteiras, é preciso, em primeiro lugar, limitar, fazer fronteiras ao nosso ego, que sem o limite se expande, agride, domina. Mas, percebido isso, percebido que nós e os outros somos um, tudo muda. Um braço que agredisse o outro poderia ficar nesse rito por muito tempo, mas em algum momento ele ia perceber que sente algo no momento exato em que agride o outro. Esse algo, essa dor que esse braço agressor sente quando atinge o braço agredido, é a experiência revolucionária. Nós precisamos perceber o quanto a autoridade de agressão dói também na gente, envenena também a gente, prejudica também a gente. Enquanto que a autoridade dada por Deus, que existe em Deus e que ocasionalmente se serve dos seres para se fazer presente para os outros seres, ela é a autoridade do amor, a autoridade da mãe perante o filho, a autoridade do pai
perante o Filho, a autoridade de quem ama. Porque quem ama transforma, quem ama limita, mas limita explicando, se comprometendo, sofrendo, orando, investindo toda a sua energia e todo o seu campo emocional. Esse é o convite, essa é a nossa visão do convite de amor, da origem da autoridade de Jesus, que desafiava multidões, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, e era obedecido. Por quê? Pela autoridade. Em algumas passagens do Evangelho é atestado isso, porque ele ensina com autoridade. É a autoridade dada por quem ama, e não a autoridade dada por quem recebeu um cargo, uma função ou um poder humanos. Muito diferente das duas, que nós, ao invés de buscarmos os estrados, os postos, os poderes institucionais, percebamos essa outra autoridade, a autoridade da compaixão, do comprometimento, a autoridade do amor. Um grande abraço para todos e que nos emancipemos do egoísmo cada vez mais em função do amor. Até a próxima!